Bom dia, todos irmãos. Já estamos um pouco adiantados na nossa hora, então, sem mais demoras, convido os irmãos que têm as suas Bíblias a abrirem comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, vamos ler os primeiros 9 versos desse capítulo. E vamos rapidamente orar. Paizinho, pedimos nesta manhã, nesta hora, que a Tua palavra seja transmitida, que o Teu nome seja glorificado, que as nossas vidas sejam edificadas e os nossos corações tocados pela Tua presença. Que nada nos impeça, ó Deus, de recebermos de Ti aquilo que Tu tens para nos dar nesta manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Gênesis 37, primeiros 9 versos, diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Até aqui por enquanto. Quando me pediram para falar sobre este tema, firmes e constantes no trabalho, o primeiro personagem que veio à minha mente, personagem bíblico, foi José. Porque José teve uma larga experiência profissional e passou por tipos diferentes de trabalho. Vai surgir ali, ele foi, em primeiro lugar, pastor de rebanhos, como vemos aqui. Depois, para aqueles que conhecem a história, sabem que ele passou depois a escravo na casa de Potifar, daí passou para prisioneiro-chefe e depois, finalmente, foi admitido como governador do Egito. Foi um longo percurso que culminou num emprego de sonho. E por isso que eu gostaria, dentro deste tema, de abordar nesta manhã, é um tema bastante prático: como obter o seu emprego de sonho. Para José, esse percurso começou precisamente com os seus sonhos. Ser um sonhador significa ter ambições, ter objetivos, ter planos, ter alvos, metas. E supostamente estes sonhos de José foram-lhe dados por Deus. Pelo menos é isso que nós assumimos. Mas será que foram? É curioso que em parte alguma deste texto que nós lemos diz explicitamente que os sonhos que José teve foram-lhe dados por Deus. Apenas diz que José teve estes sonhos. Será que eles foram o resultado ou o fruto de algo que José queria ou ambicionava? É muito provável que José tivesse algum tipo de complexo de inferioridade por viver à sombra de 10 irmãos mais velhos. Será que os sonhos foram o resultado de algum fator psicológico por causa disso? Ou pelo contrário, será que foram uma consequência de José ser o filho preferido do seu pai? E por outro lado, ter algum sentimento de superioridade por causa disso? Na verdade, a única coisa que podemos assegurar é que José teve sonhos. Grandes sonhos. Sonhos de ser o maior, o chefe, o patrão, o presidente. Todos conhecem a história de José e sabem aquilo que vem a seguir. José viu, na verdade, os seus sonhos tornarem-se realidade, mas antes disso ele passou por muitos obstáculos. E, na verdade, aquilo que José fez no imediato, aparentemente em nada viria a contribuir para que esses sonhos se tornassem realidade. José era aquilo que podemos chamar de um queixinhas ou de um bufo. Ele fazia queixas ao seu pai e dos seus irmãos e contava todos os seus defeitos.
E como se isso não fosse suficiente, José comete ainda a ingenuidade de contar aos seus irmãos os sonhos que ele teve, o que os fez odiá-lo ainda mais. A sequência da história, quase todos conhecem, se não todos. José é preso pelos seus irmãos, é deitado num poço, depois é vendido como escravo numa caravana a caminho do Egito. E em virtude daquilo que acontece no imediato, os sonhos de José ficam em pano de fundo, como um prenúncio de algo que pode vir a acontecer, mas que parece cada vez mais distante. A questão é como é que esses sonhos vão ser atingidos. E podemos pensar que foi a sequência de circunstâncias que levou José até ao seu destino final, até ao seu emprego de sonho. Mas isso não é verdade. José atingiu a posição que atingiu, não por causa das dificuldades, mas apesar das dificuldades. E o que levou José a essa posição foram alguns princípios que José foi aplicando no decurso da sua vida. Princípios esses que podem e devem ser aplicados por cada um de nós. E brevemente são 6 princípios que vamos ver. O primeiro é: dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Por favor, virem comigo para o capítulo 39, versos 1 a 5. Aqui já depois de José ter sido vendido como escravo e estava na casa de Potifar. José 39, versos 1 a 5. José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. Comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José não só perdeu a sua liberdade, como agora ele ocupava um dos escalões mais baixos da sociedade. José era um escravo. Talvez o escalão mais baixo ainda que poderia haver era o estado de preso. Mas já lá vamos. Em virtude disto, José poderia muito facilmente ter desistido, poderia ter dado o seu destino como perdido, poderia ter se conformado à sua posição inferior e preocupado-se apenas com a sua sobrevivência diária. Mas ainda assim diz o texto que José prosperou. Como é que pode um escravo prosperar? Nestas circunstâncias, como é que alguém pode ter alguma perspectiva de vida, de olhar para o dia de amanhã com um pouco de esperança? A resposta está em 2 coisas. A primeira é que José não desistiu. José não baixou os seus braços. Ele não se conformou com aquela situação e com aquela circunstância. José não estava a fazer o que ele queria. Ele estava num lugar estranho, por onde tinha sido levado à força, longe da sua família, sozinho, sem perspectivas de melhora, e as suas circunstâncias eram em tudo limitadas. Mas aquilo que José podia fazer, ele queria fazer bem. Ele queria fazer o melhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ali está um pouco escuro, mas na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 22 e 24, diz assim: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Neste texto, Paulo dirige-se aos servos, àqueles que trabalham. E diz que nós devemos fazer todo o tipo de trabalho como se ele fosse feito para Deus, para Jesus. Quando fazemos alguma coisa para Deus, nós devemos fazer o nosso melhor, porque Deus merece o nosso melhor, não merece menos do que isso. E todo o trabalho é útil quando ele serve a alguém, porque, segundo diz Paulo, ele revela o nosso compromisso com Jesus, a quem nós servimos. Segundo
O segundo aspecto que mostra porque é que José prosperou é porque Deus estava com ele. Nós vemos isso expresso aí no texto. Esta frase não quer dizer apenas que José tinha talvez uma espécie de sentimento de que Deus estava com ele. É mais do que isso. É uma percepção de que Deus capacita, de que Deus orienta, de que Deus controla as circunstâncias, ainda apesar das circunstâncias serem adversas. É uma consciência de que Deus abre portas onde essas portas não existem, onde não podem ser abertas. E em resultado, as circunstâncias ao redor de José começam a ser mudadas. E aquele homem a quem José servia começa a haver uma diferença em José. E a própria casa de Potifar começa a experimentar melhoras. É curioso como uma coisa está integralmente ligada à outra. Quando eu valorizo o meu trabalho, quando eu trabalho bem, o lugar onde eu trabalho é abençoado. E se esse lugar onde eu trabalho é abençoado, então eu sou abençoado. Então José começou a mudar as circunstâncias ao seu redor. Esta ideia pode facilmente cair por terra quando vemos aquilo que acontece a seguir, que é que José vai ser preso e vai ser lançado na prisão. Mas, curiosamente, a Bíblia diz, e não temos tempo para ver, mas no fim do capítulo, diz que também na prisão José continuou a ser abençoado. Também na prisão José continuou a prosperar, porque também na prisão José continuou a dar o seu melhor, a fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance. Isso leva-nos ao segundo princípio, que é: seja íntegro e confiável. Ainda no capítulo 39, versos 6 até 9. Diz: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo que ele tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ser íntegro é alguma coisa que está intimamente associado com o tema deste mês. Ser firme e constante. Ser íntegro é permanecer fiel àquilo que nós queremos ser certo. E naqueles momentos em que a vida mais parece uma tempestade em alto mar, nem sempre isso é fácil. E é nesses momentos que nós tendemos a culpar as circunstâncias por aquelas decisões erradas das quais mais tarde nos viremos a arrepender. Mas a mulher de Potifar também poderia culpar as circunstâncias. Afinal de contas, ela estava ali numa casa sozinha, com um marido que só pensava no trabalho, e de repente aparece este homem belo, jovem, formoso, musculado, a pavonear-se pela casa fora. O que é que uma mulher pode fazer? Para José, o caminho mais fácil poderia ser o de ceder à tentação. E se tanto ele como a mulher de Potifar mantivessem as suas bocas caladas, provavelmente ninguém viria a saber daquilo que poderia acontecer. Mas José sabe que as coisas não são bem assim. José sabe que há alguém que vê tudo. Notem que a preocupação de José na parte final do verso 9 é: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas ninguém poderia saber. Mas José sabe que ele estaria a pecar contra Deus. A sua preocupação principal é o seu relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, o seu relacionamento com o seu patrão, Potifar. É verdade que sabemos que o seu relacionamento com Potifar, viria a ser afetado, independentemente daquilo que aconteceu. Mas, diante de Deus, José manteve a sua integridade. Na escola ou no trabalho, nós podemos ser, e na verdade somos, frequentemente bombardeados com oportunidades para fazer aquilo que é errado. É uma mentira para encobrir um erro, ou para que um exame corra melhor.
É a preguiça de fazer aquilo que não se deve? É seguir todos os outros para sentir-se incluído no grupo? Mas isso normalmente implica negligenciar aquela identidade que nós temos em Cristo. Implica colocar em causa a nossa integridade como cristãos. E num mundo em crise de identidade e de valores e de moral, é curioso como a capacidade para manter-se firme a princípios, independentemente de quais sejam esses princípios, é alguma coisa que ainda assim o mundo valoriza. Porque as pessoas sabem que uma pessoa que se mantém firme aos seus princípios é uma pessoa de quem se sabe aquilo que se pode esperar. É uma pessoa que se sabe aquilo que vai fazer, aquilo que vai dizer. É uma pessoa que não muda face às circunstâncias. E essas são as pessoas em quem os outros confiam. Então este é o segundo ponto. Seja íntegro e confiável. O terceiro ponto é reconheça a sua necessidade de capacitação e orientação de Deus. Reconheça a sua necessidade de capacitação e orientação de Deus. Capítulo 40, verso 8. Ainda na prisão, o copeiro e o padeiro do faraó, que também tinham sido lançados ali, tiveram um sonho. E é nesse contexto que lemos esta passagem. Capítulo 8, verso 40. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. E no capítulo seguinte, capítulo 41, também Faraó teve um sonho. E nos versos 15 e 16, lemos o seguinte: e este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Nos últimos anos tem havido progressos significativos no campo da nutrição. Não sei quem segue muito esses aspectos, mas têm sido descobertas propriedades a alguns alimentos que antes eram desconhecidas e alimentos que antes ninguém valorizava, hoje são alimentos que toda a gente, de algum modo, quer comer. Alguns tipos de sementes e alguns tipos de plantas que antes ninguém queria comer ou que se achava que não servia para nada, hoje são alimentos que as pessoas procuram por causa das suas propriedades nutritivas. E é curioso também como havia coisas que antes diziam que fazia mal e hoje já dizem que faz bem. Por exemplo, antes dizia-se que comer um ovo todos os dias faz mal. Hoje muita gente diz que faz bem. Antes dizia-se que beber leite de vaca todos os dias fazia bem. Hoje diz-se que faz mal. Nós vivemos na era dos produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem sabor. Mas a verdade é que às vezes nós não sabemos aquilo que devemos comer. E é por causa deste tipo de coisas que é importante reconhecer que nós não sabemos nada. E talvez aquilo que nós pensamos que hoje é bom, amanhã vai-se descobrir que já não é assim. E se não fosse, na verdade, pela misericórdia de Deus, provavelmente já todos tínhamos caído aí a um canto com uma valente indigestão. No Antigo Egito, uma das formas como as pessoas procuravam orientação era através dos sonhos. E é curioso como chegaram até aos nossos dias alguns escritos antigos do Egito que procuravam, que de algum modo expressam a interpretação dos sonhos. No entanto, esses escritos foram escritos, passe o pleonasmo, mas depois deste momento, depois desta altura em que nós vemos, talvez precisamente por causa da interpretação que José deu aos sonhos. Então, nem o copeiro, nem o padeiro, nem o faraó tinham ainda acesso a esses escritos. Então, quem poderia desvendar o significado destes sonhos? José poderia muito facilmente ter-se aproveitado daquela situação. Ele tinha um dom que lhe tinha sido dado por Deus. Ele podia interpretar os sonhos. No entanto, José sabe e reconhece que isso não está nele. Ele sabe que isso é alguma coisa que vem de Deus. Às vezes, melhor do que saber tudo é conhecer alguém que sabe tudo. E a pergunta de José, quando ele diz, porventura não pertencem a Deus as interpretações, é evidentemente uma pergunta retórica. José tinha tido os seus sonhos no passado.
e até aquele momento os seus sonhos só lhe tinham trazido problemas. Mas talvez neste momento ele tivesse aprendido que quando se tem sonhos, muitas vezes nós não temos a capacidade de colocar esses sonhos em prática. É preciso alguma coisa mais, é preciso uma ajuda externa. E é nesses momentos, quando nós reconhecemos que nada mais resulta, que nada mais nós podemos fazer, então Deus está pronto a agir. Então precisamos de reconhecer as nossas limitações e a nossa necessidade de orientação de Deus. Quarto princípio: plante hoje para colher amanhã. Capítulo 40, verso 14. Logo depois que José interpretou o sonho, nomeadamente do copeiro de Faraó. Ele diz assim ao copeiro: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Quem tem um negócio, há uma frase que é muito comum, que se costuma dizer, que o melhor cartão de visita é um cliente satisfeito. José prestou um serviço de excelência ao copeiro. A interpretação que ele deu do sonho foi alguma coisa que realmente aconteceu. E ele plantou aqui uma semente. Ele disse: quando as coisas te correrem bem, lembra-te de mim. Recomenda os meus serviços a outros. No entanto, sabemos que o copeiro não o fez imediatamente, ele esqueceu-se. Mas é curioso que, em face daquela situação e daquelas circunstâncias, seria fácil supor para José que ele não teria nada a ganhar com aquilo. Mais valia ele ficar quieto no seu canto, pensar: até agora os meus sonhos só me deram problemas, eu vou ficar quietinho, vou ficar calado. Mas José sabia que para plantar, primeiro é preciso, ou melhor, José sabia que para colher, primeiro é preciso plantar. Quando alguém sai da faculdade, para aqueles que ainda estão a estudar, tal como José, nós saímos sempre cheios de sonhos, de planos, sonhos de ter um bom trabalho numa boa empresa, que fique perto da nossa casa, com um bom salário, com outros benefícios, com horas de trabalho que sejam boas. Mas a verdade é que rapidamente a vida se encarregará de demonstrar que as coisas não são assim tão fáceis. E que quando se quer alguma coisa, é preciso ir atrás disso. As coisas não caem do céu. É importante lembrarmos-nos que para colher é primeiro preciso plantar. É preciso lutar. É preciso conquistar. Porque também, como diz a sabedoria popular, e com razão, ninguém dá nada a ninguém. O sábio rei Salomão diz-nos isto no livro de Eclesiastes, capítulo 11. No primeiro verso ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No capítulo 4 ele diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. E depois no verso 6 ele diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O princípio é: semeia, semeia, semeia e continua a semear. Para crescer profissionalmente, é preciso ter esta noção, não ficar sempre à espera, não ficar sempre a viver dos subsídios. É preciso correr atrás das coisas, é preciso bater a portas, é preciso pegar no telefone, é preciso falar com pessoas, é preciso aproveitar as oportunidades para crescer. É preciso semear a cada dia, porque não sabemos qual das sementes vai produzir o seu fruto. Mas a verdade é que se não semearmos nada, nada vamos colher. O que é que isto quer dizer? Para aqueles que estudam, significa aproveitar todas as oportunidades de aprendizagem. Significa dar o melhor, mesmo naquelas matérias que talvez para nós sejam menos interessantes, sejam mais aborrecidas ou para as quais até podemos não ver algum valor. Mas aprender o máximo possível, porque nunca sabemos aquilo que vamos precisar no dia de amanhã. Para aqueles que trabalham ou para aqueles que estão desempregados, significa que quando não se está satisfeito com a situação profissional, não se deve ficar quieto ou acomodado a essa situação. É preciso melhorar, é preciso escrever um bom currículo, é preciso enviá-lo o máximo de vezes possível, é preciso sair porta fora e bater portas e
ligar para empresas e procurar. É preciso procurar novas oportunidades, é preciso ir atrás das pessoas com influência. É preciso analisar os potenciais clientes e ir atrás deles. Em suma, é não ficar parado, mas semear, semear, semear. Porque quem não semeia, também não colhe. Quinto princípio. Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Capítulo 41, versos 32 e 33. Eu já estou quase a terminar. Capítulo 41, versos 32 e 33. Aqui, logo após Faraó ter contado o seu sonho, José dá a sua interpretação. E ele diz assim: o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Quando José foi apresentado diante de Faraó, os riscos eram elevados. Antes disso, Faraó tinha ameaçado matar todos os seus conselheiros, porque não tinham sido capazes de interpretar o sonho. E José era o próximo da fila. Mas José sabia que há oportunidades que aparecem uma vez na vida. E teve a coragem e a ousadia de aproveitar essa oportunidade. Talvez tivesse sido por causa dos sonhos que José teve, ou talvez porque ele apenas tivesse visto uma oportunidade para sair da prisão. Mas a verdade é que José não tinha planeado nada daquilo na sua vida. As coisas aconteceram e quando a oportunidade surgiu, José estava pronto para aproveitá-la. 13 anos tinham-se passado, desde aquele momento em que José tinha sido preso pelos seus irmãos, vendido, preso novamente no Egito. 13 anos se tinham passado. 13 anos de lutas, de problemas, de dificuldades. 13 anos de treinamento, de fortalecimento do caráter. 13 anos de preparação, de formação. 13 anos de pôr Deus à prova a cada dia e sucessivamente ver a sua fidelidade. 13 anos que tinham sido uma preparação para aquele momento, o momento da sua oportunidade. Na empresa que nós temos, em que eu trabalho, quase todas as semanas nós recebemos candidaturas espontâneas de pessoas à procura de trabalho. E, infelizmente, nós não temos muitas vagas de trabalho. Até há pouco tempo atrás não tínhamos nenhumas vagas de trabalho para oferecer. Até que chegou o momento em que, em virtude das circunstâncias, em virtude da necessidade, nós tivemos que contratar alguém. Na noite anterior aos sonhos de Faraó, não havia vagas de trabalho na corte de Faraó. Mas as vagas surgem por uma questão de necessidade, por uma questão de oportunidade. Por isso, quando José dá esta sugestão a Faraó, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele é o primeiro a apresentar a sua candidatura à posição. Quando se contrata alguém, aquilo que se vai fazer é analisar o potencial dessa pessoa, o que é que ela pode trazer à empresa, o que é que essa pessoa tem que mais nenhuma outra pessoa tem. E José já tinha demonstrado diante de Faraó que ele era capaz de fazer aquilo que os outros não tinham sido capazes de fazer. Mas para apresentar-se como o melhor candidato, é preciso até mais do que isso. É preciso demonstrar ser capaz de planear com sabedoria. Isso leva-nos ao último ponto. Planeie e administre com sabedoria. Capítulo 41, ainda os versos 34 a 40, os versos a seguir. Diz assim: faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e toma a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu.
Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Planeie e administre com sabedoria. Os gurus da economia, aqueles que são os grandes economistas do nosso tempo, afirmam que o endividamento é manejável até aos 36% do rendimento líquido. O que isso significa é que se eu ganho 1.000 euros por mês, no máximo eu devo pagar 360 euros em dívidas que eu tenho para trás, em dívidas antigas. A partir desse valor, consideram especialistas, vai sendo gradualmente mais difícil eu pagar as dívidas que tenho. Agora note, de acordo com o Banco de Portugal, o endividamento das famílias portuguesas passou de 40% do rendimento disponível em 1995 para 125% no ano 2005. Assim, não é difícil entender como, em 2008, o nosso país entrou em recessão e entrou na bendita crise de que tanto ouvimos falar. Tanto que esta palavra crise é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano. Já nos habituámos a ouvir tantas vezes esta palavra que ela até arrisca-se a perder o seu significado. Crise é o resultado que se obtém quando nós ganhamos 100 e gastamos 200. E, na verdade, não é preciso ser-se um gênio para entender que isto vai, mais tarde ou mais cedo, vai dar problemas. No entanto, é curioso como, apesar disto ser muito simples, isto afeta os governos, os bancos, as empresas, os clubes de futebol e até as famílias. Neste contexto, este sábio conselho de José continua relevante. Poupar quando há fartura, para que não falte quando há necessidade. É um princípio bíblico. É um princípio simples, básico, prático, eficiente. E aqui nós encontramos até um ponto de equilíbrio. No tempo de fartura, ninguém esbanjou, ninguém viveu à larga, mas nos tempos de carência, também ninguém passou necessidade. E aqui nós encontramos uma administração sábia. É uma questão de planeamento a longo prazo, não apenas considerando aquilo que está no momento. Foi aquilo que José fez. Nos anos de fartura, pelas quais o Egito passou, facilmente poderia ter-se caído no esbanjamento. Facilmente poderiam ter-se construído uma ou duas obras faraónicas, e aqui no sentido bastante literal do termo. Com a mera preocupação de gozar apenas a riqueza momentânea, de gozar apenas o momento. Mas Faraó viu em José uma pessoa que pensava a longo prazo. Uma pessoa que tinha uma visão que mais ninguém tinha. É por isso que, como cristãos, nós temos a obrigação, e volto a dizer isso, nós temos a obrigação de ser os melhores. Em tudo, em todas as áreas. Nós temos a obrigação de ser os melhores porque nós temos alguma coisa que todos os outros não têm. Nós temos Deus. Nós temos a orientação de Deus. Nós temos a capacitação de Deus. E essa capacitação e essa orientação não é só para a igreja. É para todas as áreas da nossa vida. O que é preciso é buscar essa orientação, buscar essa capacitação, buscar essa sabedoria, porque ela está acessível e disponível apenas para aqueles que investem o seu tempo para buscá-la. Conclusão. Em termos profissionais, José chegou ao topo. Ele não começou no topo, ele começou de baixo, ele subiu, porque ele aplicou princípios na sua vida. Princípios que hoje continuam a ser válidos, eficientes, que hoje continuam a ser colocados em prática, princípios que estão à nossa disposição. Mas, principalmente, José chegou onde ele chegou, porque em momento algum da sua vida, ele esqueceu-se de Deus. Nos momentos difíceis e nos momentos em que ele estava lá em cima, ele nunca se esqueceu de Deus. Que nós nunca nos esqueçamos do Deus que tem, que deseja o melhor para cada um de nós. Amém.